O som que a Terra não esqueceu. E aí, galerinha, nós aqui mais uma vez e agora estreando com o programa. Como é que chama o programa, Maicão? Força Bruta! Isso, o programa Força Bruta. E agora nós estamos aqui entrevistando Maicon Caribé. E vamos começar com o nosso amigo Maicon dando o parecer sobre a sua trajetória no mundo do rock no norte de Minas Gerais, na cidade de Januária. Com a palavra, nosso amigo Maicon Caribé. Pois é, gente, eu me chamo Maicon Caribé Pimenta, tenho 34 anos, nascido em 30 de maio de 91 e eu conheci o rock and roll aos 12, 13 anos por causa da minha tia. Minha tia gosta ainda, né, de rock and roll. E ela me mostrou uma banda que foi a primeira banda que eu vi, que foi Red Hot Chili Peppers. E era um álbum que tem uma piscina em vermelha, se eu não me engano, eu acho que é a piscina de sangue, e se chama Californication. Depois de Red Hot eu conheci U2 e fui gostando e fui evoluindo. Eu tenho um amigo chamado Nádio, ele me apresentou o Metallica e o Megadeth, que foi a primeira vez que eu descobri o thrash metal. E aí eu fui subindo. Death metal e black metal, né? Doom. E assim, por muitas vezes eu passei ouvindo um tipo de gênero só, ou uma banda só, mas hoje, eu não sei se Luiz vai rir, mas eu gosto muito de glam metal, que é Cinderella, Hat, não é? Skid Row. Eu voltei para isso aí. Porque o seguinte, aos 14 anos de idade, meus pais se separaram. E eu fiquei com aquele sentimento que a família acabou, não é? Mas aí eu fui sair para a rua para descobrir uma nova família, um novo lugar que eu me encaixava, que me tratavam bem. E eu encontrei a casa do meu amigo Bidil. E lá nós nos conhecemos e eu conheci várias pessoas e eu mostrava as bandas que eu conhecia para essas pessoas e as pessoas também me mostravam as bandas delas e a gente foi construindo esse conhecimento, né? E foi muito bom, né? Isso foi em 2005, 2006 e foi uma época maravilhosa porque tinha muito amor, tinha muito carinho, não é? Tinha muita compreensão. E foi muito bom. Eu não posso deixar de falar também que também teve experiências ruins, porque no meio dessas extremidades eu conheci drogas, conheci o álcool e conheci o cigarro. E por um longo tempo da minha vida eu fui dependente de álcool e droga. E não foi exatamente o rock que fez isso, mas foi essa ausência de amor próprio que me fez procurar na droga e no álcool uma satisfação ou uma ilusão de felicidade, né? Então eu tinha que... É como se eu tivesse um buraco dentro de mim que eu tinha que preencher. Mas graças a Deus, hoje, eu O som
que a Terra não esqueceu. Não tenho religião definida, mas eu sou cristão, eu acredito em Cristo, não é? E já estou há 3 anos e 9 meses sóbrio, graças a Deus. E eu queria falar também da história dos antepassados de Januária. Nos anos 80 e 90, teve outras pessoas que fizeram uma grande história aqui no Januária, né? Léo, Júnior, Ordigato, Luiz, não é? E outras pessoas que fizeram história. Eu já fui mais pra frente, por eu nascer em 91, a minha história começou a partir de 2003, 2004. E eu não posso deixar de agradecer Luiz aqui, porque o primeiro evento de metal que eu fui na minha vida foi o tributo ao rock, que foi ele que fez, né? Teve o cover, teve Sabotage, o cover do Black Sabbath, Metal Militia, cover do Metallica e Slayer cover. Porra, foi maravilhoso, cara. Nessa época, o clube, o Havaí, a dona do Havaí me procurou depois dizendo que o clube estava sendo processado. Mas por qual razão? Porque aquele evento que você fez com que as casas atrás do clube todas viessem a tremer por causa da potência do som. Não foi, né? Pois é. E assim, eu que sou da geração mais nova agora, quer dizer, não tão nova, né? Mas. E eu só tenho a agradecer a Luiz, agradecer essas pessoas que foram primórdios aqui em Januária, né? Que ainda estão no movimento, né? E o que eu acho é isso, cara. Para uns, rock and roll é só fase. Para uns é só vestir roupa preta, usar coturno. Mas para mim não é isso. Para mim, metal para mim é respirar o metal. É um estilo de vida. É uma filosofia assim indestrutível, sabe? Uma coisa curiosa é que quando eu tinha meus 14 anos, minha mãe falou bem assim, mãe, ela via, né, eu com blusa preta, calça rasgada, coturno. Ah, mãe, isso aí é só fase. Pois bem, tá eu aqui com 34 anos e tô do mesmo jeito. Que fase longa, rapaz. Fase longa. Tomara que dure até. Forever and ever. Diz a música do Denis Rousseau. Forever and ever. Não é? É isso mesmo. Michael, tem um questionamento para fazer sobre uma coisa assim que muita gente vira a cabeça, como é que se diz? Torce o nariz. Sim. Quando olha blusas de bandas ou blusas que nós, roqueiros, headbangers, estamos usando, e geralmente nas nossas blusas tem caveira. Aí aquelas pessoas mais religiosas, não sei como é que elas torcem o nariz por causa da caveira. Aí eu pergunto, por que isso? O que tem a ver a caveira no sentido quando ela vai para o mundo do rock? Por que todo roqueiro usa caveira na blusa, os motoqueiros também usam caveira? Parece que tem um sentido aí, né? Tem muito sentido. A caveira, no mundo do motociclismo e no mundo do rock and roll, significa igualdade. Porque quando todos nós morremos, o que a gente vai virar? É caveira. Então as pessoas têm uma ideia de caveira com um sentido mal, com um sentido de morte, com um sentido maligno. Ou talvez uma coisa mórbida, né? Mórbida, Mas somos nós que não iremos. É o que a gente vai virar, pô. Nós iremos virar. Não é? Certo momento da nossa vida. Espero que o meu nunca vira, eu esteja eterno. Eu esteja aqui eterno. Você quer ser cremado? Eu não quero ser cremado. Eu não quero ser uma Joana Dark. Mas depois o Camisa de Vênus de fazer aquela música. Não. Marcelo Nova. Valeu. Então, Mike, gostei da sua explicação.
explicação sobre a questão da caveira. Muito assim, muito, como é que se diz? A palavra? Muito peculiar, né? Sim. Entendeu? Então assim, vem abaixo essa questão, né, de que quem usa caveira é uma pessoa do mal. Na verdade, é uma pessoa do bem. Está querendo que todas as pessoas se unam. Porque todos nós um dia iremos ser ou nos transformar em caveira. Então, viva a caveira! Viva a caveira! Viva a caveira! Outra coisa, Maicon, que assim, eu acho que você vai saber dar uma resposta bem bacana. E que também, às vezes, mexe com a cabeça de certas pessoas que talvez ainda não tenham assim, um certo conhecimento sobre o próprio mundo, né? Talvez pessoas que ainda não acordou para isso, é quando as pessoas fazem aquela ligação entre o rock e o diabo. E aí eu torno a perguntar, por que ainda tem pessoas que ainda enveredam por esse caminho de ligar o rock com o diabo? Eu acho que também tem uma explicação aí plausível. O que eu acho é o seguinte, o rock nasceu como? O rock nasceu de uma mistura de reggae com blues, né, e jazz. E essa junção veio o rock and roll, isso nos anos 40 e pouco, 50. A ideia do rock and roll era passar alegria, era passar um pouco de rebeldia, não é? Exatamente. Aí, com o tempo, foi passando. Os anos 60 veio os Beatles, já com outra ideia, mas falando de amor, falando de, né, de relacionamentos, né? Nos anos 70 já houve outra mudança, que já veio o Black Sabbath. O Black Sabbath já foi uma ideia à parte, porque o Black Sabbath, o que eles fizeram? Qual era a ideia deles? Eles gostavam muito de terror, né? Eles gostavam muito de terror. Então eles queriam fazer uma música sombria, uma música que falasse de coisas dark, de coisas, né, coisas, como é que eu vou falar? Coisas assim assustadoras, né? E o seguinte, essa ligação do rock com o diabo tem um pouco de ligação depois que houve o black metal. Por quê? Também o death metal, tem algumas bandas de death metal, por exemplo, o Deicide, que são satânicas, né? A cultura satânica. Aí sim são ligados ao diabo. Mas tem death metal que não é ligado. Tem thrash metal que não é ligado. Mas, e tem muitos black metal que são ligados a essa filosofia satânica. Agora, falar que todo rock é satânico é errado. Então vai depender do gênero, né, da filosofia da banda e e da composição das letras de cada banda. Bem falado, Marco. Eu tô assim, tipo assim, eu acho que você tem uma facilidade, cara, para falar. Incrível, tá me deixando emocionado, porque sabe como é que quando você quer fazer um programa e você quer que as coisas funcionem perfeitamente? Eu acho que eu tô com um cara certo aqui do meu lado, bicho. Sério, entendeu? Mas assim, eu tô achando assim tudo perfeito, entendeu? Sim. É o nosso primeiro programa. Agora, voltando aqui aos nossos assuntos, essa questão que você falou aí do Black Sabbath, o Black Sabbath aproveitou um gancho, que ele sabia que essas coisas, tipo, obscuras, que as pessoas ficam com medo, mas é um medo que a pessoa quer ir ver. Sim. Porque quando você assiste um filme de terror, geralmente a menina é bonitinha, aquela coisa exatamente para atrair o fã, né? Mas do que ela vai atrás? Ela vai atrás da assombração. Isso. Ela não foge, ela vai atrás. Ela escuta um barulho, o medo cria nela um prazer de ir ver o que é. Isso. Então o Black Sabbath foi inteligentíssimo. Quando fez aquela capa, aonde tinha uma mulher pegando lenha, e não era bruxa coisa nenhuma, era simplesmente uma mulher ali que estava ali naquele momento, perto daquele lado, perto daquela casa que nem... casarão atrás, Mas não é? não é nem um castelo, é um casarão. É uma casa de uma pessoa comum, normal, como nós, entendeu? Mas o fotógrafo, o cara foi foda, porque ele pegou um momento
aquele momento que eternizou. Aquela capa do Black Sabbath é um ícone, é uma obra de arte, é uma coisa assim, nossa, entendeu? Que a gente vibra até hoje. É um álbum de 1970, nós estamos em 2025, ou melhor, 55 anos depois. E eu, quando pego na capa do Black Sabbath, aquela capa ainda mexe comigo. Né? Porque aquela capa tem uma simbologia que foi feita exatamente como se fosse o famoso ataque frontal. Para deixar o fã louco, eu quero ouvir o que tem dentro dessa capa. E o que tinha dentro da capa? Um discão de vinil pronto para ir para o picape e atingir os ouvidos e o cérebro. É isso mesmo. Mas, Michael, você falou uma coisa aí que eu fiquei meio assim, cara. Você tá gostando agora de glam? Glam metal. Cinderela, Rat, Skid Row, Rat, como é que chama ele? Pô, tu esqueci. Bon Jovi até que não, porque Bon Jovi... Não, Bon Jovi eu gosto, mas não é glam, né? Bon Jovi você tem que dar uma peneirada, né? Mas é engraçado, o Bon Jovi tem uma música que eu adoro, não sei se você conhece, que é uma... Ela se parece muito com a entrada, se parece um pouco com Starway to Heaven do Led Zeppelin, aquela música Wanted, Dead or Alive. Sei. Cara, o início é um country, uma guitarra assim, som meio country. Ali é uma guitarra de 12 cordas. 12 cordas. Eu sei que essa música vai crescendo, ela vai ganhando assim uma atmosfera mais rebuscada, ela vai te atraindo mais, mexendo mais na sua cabeça, e aí você explode. Aquela música é fantástica. Se falar de Bon Jovi, é essa música pra mim. Sim. Eu sei que ele tem uma quantidade de fãs enorme e tal, mas o Bon Jovi é essa música. Essa música realmente é fantástica. O guitarrista, se não me engano, é o Rich Sambora. Aquele cara, ele fez um trabalho assim, né, de louco. Mas eu gostei dessa ideia de você dizer que está curtindo também o glam metal. Quer dizer, porque tem pessoas que ficam presas a um círculo. Eu não fico death metal, tipo thrash metal, ou então blues. Eu conheço pessoas que o negócio desse é só blues. Não passa nem o rock. O Rolling Stone já arrancou o blues do lugar comum e já levou pro rock. Puta, cara, você vai no Rolling Stone, tem um pouquinho de blues, tem um pouquinho de hard rock, né, tem umas pitadas. Aí você entra no Deep Purple, é um hard rock linear. E que nos anos 80 atingiu um pouco de heavy metal, mas aquele heavy metal mais leve. Então, o Ian Gillan mesmo teve a participação com o Black Sabbath, né? Fez o Born Again, que é um álbum extremamente maravilhoso, não é? Eu sou um fã número 1 do Ian Gillan, que foi o segundo vocalista do Deep Purple, porque o primeiro, se não me engano, foi Nick Simper, acho que é Nick Simper, Rod Stewart acho que era o baixista, Nick Simper. Então, se bem que o Nick Simper fundou o maravilhoso Captain Beyond, aquele disco nossa. Mas voltando no Deep Purple, Ian Gillan, eu costumo falar com um grande amigo meu que a voz de Ian Gillan, sim, ela é maravilhosa, mas na minha opinião sincera e particular, todos os produtores do Deep Purple exploraram muito pouco a voz de Ian Gillan, que é uma voz muito fantástica. Aí muita gente pergunta, mas acho que você está errado. Eu falo, por quê? Ian Gillan ele não montou a banda dele, e lá ele não teria a chance, sendo dono da banda, de explorar o vocal dele. Eu falo, meu amigo, para que você se sinta explorado, quem te explora é o engenheiro de som. Tanto que álbuns maravilhosos como Judas Priest, Nazareth e Deep Purple foram maravilhosos porque tiveram um grande engenheiro por trás, chamado Martin Birch, que também foi engenheiro do Iron Maiden, a banda que todos aqui com certeza amam. Então, meu amigo, não é o artista que se explora, é o engenheiro de som que enxerga. Então, quando o Ian Gillan montou sua banda, ele não teve um grande engenheiro. É por isso que a voz dele, quando a gente escuta o Ian Gillan Band, a voz dele está normal, sem nada, sem nada que te assuste, aquela coisa normal. Agora, no Deep Purple, a gente vê momentos maravilhosos, como aquela música Shoot Don't Die. O cara explora graves e agudos de uma forma louca, esquizofrênica. See blind man,
aquela música é uma obra de arte, por assim dizer, né? Mas em 70, hein? Sim, nós 70, estamos falando de 55 anos atrás. Uma época que não tinha a tecnologia que tem hoje nos estúdios de gravação e os caras já conseguiam tirar sangue de pedra. Volto a dizer, a razão são os grandes engenheiros. Ok? Concordo? Tem outros engenheiros muito bons, além do Martin Birch. Sim, tem outros, mas no momento eu não recordo, eu precisaria fazer uma pesquisa. Mas eu citei o Martin Birch porque as bandas mais famosas do rock, do hard rock e do heavy metal tiveram a presença de Martin Birch nos estúdios de gravação. Haja visto aquele disco Screaming for Vengeance do Judas, aquele que tem aquela águia metálica na capa. Sim. Aquele disco é uma obra que saiu das mãos de Martin Birch. Por aí você tira o poder do cara. Martin Birch ele era uma sumidade, ele era considerado um cara, entendeu? Além da... Dois álbuns que para mim, do Judas, que fizeram parte da minha vida é o British Steel, né? Aquele que tem uma negócio que corta, como é que chama aquilo? É uma gilete. Uma gilete, isso, a gilete e o Painkiller. O O Painkiller pra mim é fora do comum, cara. O Painkiller é interessante. O Painkiller O Painkiller, se eu não me engano, é de 91, é de não é isso? 91, mas o 91. Judas estava meio que perdido. Certo? Ele tinha, acho que, lançado um disco chamado Run It Down. Era uma espécie de, parece que o Judas queria ir para o mundo pop, ou então para o mundo do hard rock pop. Mas aí acho que eles perceberam que não era o caminho certo, aí retornaram para o heavy metal, que sempre foi o lugar correto do Judas. Sim. Tanto que as letras do Judas, se você for traduzir, eles sempre versam sobre um mundo de dominação, de submissão. É um mundo do heavy metal, né? Não é isso? Onde se usa correntes, coros, submissão, entendeu? Fugas, entendeu? É um mundo do heavy metal. É um pouco fantasioso, sim. É um pouco fantasioso, sim. Mas a gente tem que ver o trabalho instrumental da banda. É isso que manda. Porque às vezes alguém pode chegar e falar assim, a letra é um pouco boba. Em algumas bandas eu concordo que as letras são um pouco bobas, ok? Mas o instrumental, o que acontece? O instrumental é uma coisa tão fantástica que bandas de outros estilos chupam solos, chupam bases de baixo, chupam Nessa ideia que você falou aí, bora falar da música Jump do Van Halen. Exatamente. A letra dela é uma merda. É uma merda. É horrível. Total. Mas se você vê a composição melódica da música, é uma maravilha, É isso que eu falo. É uma maravilha. Pega a música Satisfaction do Rolling Stones, aquele riff é tão simples que parece que foi criado por uma criança. Mas foi criado. É aí que tá, foi criado. Saiu da mente de alguém. Saiu da mente de Keith Richards, né? E aí se tornou um clássico absoluto. Até hoje, eu na idade que eu tô, quando eu escuto Satisfaction, porque eu escutei pela primeira vez lá nos anos 70. E quando eu escuto agora, 50 anos depois, a mesma sensação. a mesma sensação.